vocês hoje aqui é Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Imaturidade na fé. Quanto a mim, irmãos, não pude falar a vocês como a homens maduros na fé, mas apenas a uma gente fraca, como as crianças em Cristo. Dei leite para vocês beberem, não alimento sólido, pois vocês não o podiam suportar. Nem mesmo agora o podem, pois ainda se deixam levar por instintos egoístas. De fato, se entre vocês há invejas e brigas, não será pelo fato de serem guiados por instintos egoístas e por se comportarem como qualquer um. Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estarão vocês se comportando como qualquer um? Retrato do agente de pastoral. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servidores, através dos quais vocês foram levados à fé. Cada um deles agiu conforme os dons que o Senhor lhes concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Assim, aquele que planta não é nada, e aquele que rega também não é nada. Só Deus é que conta, pois Ele é quem faz crescer. Aquele que planta e aquele que rega são iguais, e cada um vai receber o seu próprio salário segundo a medida do seu trabalho. Nós trabalhamos juntos na obra de Deus, mas o campo e a construção de Deus são vocês. Eu, como bom arquiteto, lancei os alicerces conforme o dom que Deus me concedeu. Outro constrói por cima do alicerce, mas cada um veja como constrói. Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce, como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim ou palha, a obra de cada um ficará em evidência. No dia do julgamento, a obra ficará conhecida, pois o julgamento vai ser através do fogo. E o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, que tiver sua obra queimada, perderá a recompensa. Entretanto, o operário se salvará, mas como alguém que escapa do incêndio. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo são vocês. Vocês são de Cristo. Ninguém se iluda. Se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os critérios deste mundo, torna-se louco para chegar a ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. De fato, a Escritura diz, Deus apanha os sábios na própria esperteza deles. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e Ele sabe que são um sopro. Portanto, ninguém coloque seu orgulho nos homens, pois tudo pertence a vocês. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e futuras. Tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo, e Cristo é Deus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, vou fazer uma apreciação aqui, depois vocês podem perguntar. Bom, ele está aqui colocando nesse capítulo, porque o pessoal lá da igreja de Coríntios, né,
foi o Paulo quem pregou e converteu eles ao cristianismo. Porém, depois, veio o Apolo, que era também um pregador junto com o Paulo, e que era muito eloquente. Então, muitas pessoas comparavam o Apolo e o Paulo, quem era o melhor pregador, eu sou desse, eu sou daquele. E aí, então, ele vem para clarear, que isso é como dar apenas leite para uma criança. Ele não tem leite, ele não sabe mastigar. Que está na hora de amadurecer e perceber o maior que tem por trás disso. Além do Apolo, além do Paulo, existe Deus, Jesus, toda uma verdade. Então, os pregadores são muito importantes e são eles que trazem a palavra para todos, mas eles só são pregadores. O importante mesmo é Deus, é aquele que é e é. Então, o que nós temos hoje, em relação a isso, o que nós temos a ver? Muito, muito. Por quê? Porque nós temos uma infinidade de igrejas cristãs que seguem Jesus Cristo e que acham que é a placa da sua igreja que salva, a do outro não salva, só a minha igreja salva. E assim tem várias que se colocam, algumas reviram um pouco essa posição, mas a tendência sempre é puxar para a sua igreja. A minha é que é a melhor. E em verdade, o melhor é Deus, o melhor é Jesus, é o Evangelho. É entender e compreender o que Jesus quer de cada um. E o que Ele quer de cada um, muitas vezes, não é do jeito que a gente imagina ou pensa. Então, Ele vai levando até mostrar a sabedoria de Deus. Porque Ele fala que aos olhos de Deus a sabedoria humana é loucura. Porque para os sábios desse planeta a sabedoria de Deus parece loucura. E no entanto, aquele que é verdadeiramente sábio, ele tem Deus. Porque Deus ilumina e irradia sua mente de uma maneira especial, fazendo a pessoa chegar mais longe e a pessoa ficar humilde. Então, o verdadeiro sábio, ele tem humildade. E ele também vai saber ficar em silêncio no momento oportuno. Ele não vai querer já se salientar. Porque a sabedoria, ela vai se expressar nas palavras da pessoa, vai se expressar no jeito como ela trata os outros, vai se expressar através dos seus atos, da sua conduta. Você expressa teu pensamento e tudo. Então, você não precisa se mostrar. Naturalmente está sendo visto por aqueles que te veem e por Deus certamente. Mas você está sendo visto. As pessoas gostam de ver alguém como elas. Quando a pessoa fica se achando superior, ela já se recorda ou já tem uma ideia negativa. Então, a verdadeira sabedoria que abre os nossos pensamentos, que nos dá clareza mental, ela vem de Deus.
E a gente precisa dessa sabedoria para o nosso dia a dia, para a gente ir para o trabalho, para a gente conviver com os nossos familiares, para a gente poder saber se relacionar uns com os outros de uma forma harmônica, de uma forma que seja produtiva, que não fique arrastando nem tempo a tempo. Então, essa é a verdadeira sabedoria. E ela é simples, é humilde. Quando vem a arrogância, porque tem conhecimento, pode ter conhecimento, mas não sabedoria. Então, essa dosagem que o apóstolo Paulo está falando e mostrando que o que constrói, ou ele deixou alicerce, mas o alicerce tu tem que construir em cima dele, que são as palavras, os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque nós somos o templo de Deus. O nosso corpo é o nosso templo. Então, a gente tem que cuidar dele e estruturá-lo como Jesus Cristo. É isso que o apóstolo está falando. E eu concordo plenamente com ele, que Jesus tem que estar sempre à frente, que ele vai nos cuidar, nos guiar, e o Espírito Santo descerá sobre nós, nos ajudando. Amém. Amém. Alguém quer fazer perguntas?